Olá pessoal, bem-vindos ao sétimo vídeo do meu canal, no qual eu falo sobre direito patrimonial. Bom, vimos falando nos vídeos anteriores sobre diversos aspectos importantes aí do mundo dos negócios. Afinal, essa é uma das grandes, se não a principal preocupação do direito patrimonial. Vejam só, falamos de contratos, falamos da criação de empresas, já falamos algumas vezes sobre impostos, os tributos, do modo geral, e impostos no modo específico. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma forma empresarial de gerir um patrimônio. Essa é uma estratégia utilizada no mercado e que permite ao dono dessa estratégia, ou quem está utilizando dela, obter melhor proveito aí do seu patrimônio. Bom, então, em primeiro lugar, temos que tratar um pouco sobre patrimônio e empresa. Então, patrimônio, como a gente já apontou anteriormente, são aqueles bens, bens móveis ou imóveis que uma pessoa detém. E é importante destacar que quando a gente fala em pessoa, a gente fala tanto em pessoa física, pessoas naturais, nós, quanto pessoas jurídicas, empresas. Vejam, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas podem interagir no mercado fazendo trocas, ou seja, comprando um determinado bem. Então, a empresa X vai lá e quer comprar um andar de um prédio para montar o seu escritório. Essa empresa tem a possibilidade de fazer a aquisição daquele bem e aquele bem passar a ser daquela empresa. Mesma coisa a pessoa física, um dentista, por exemplo, que resolve fazer uma locação de determinada sala para montar o seu consultório. A locação vai estar no nome dele, ele vai estar fazendo uma troca patrimonial. O proprietário da sala vai estar recebendo aluguel e ele vai estar utilizando do bem. Então vejam, mas todas as pessoas, civilmente capazes, pessoal, seja que podem aí participar, maiores de 18 anos, empresas que estejam ok aí com as suas obrigações perante o Estado e assim por diante, podem então interagir no mercado, podem adquirir patrimônio, podem oferecer patrimônio para N fins possíveis, que a gente surge a possibilidade de análise com relação a economizar impostos, com relação ao uso do patrimônio e, mais uma vez, também fazer uma gestão de longo prazo com a utilização daqueles bens, ou para a utilização daqueles bens. Qual que é o nome dessa estratégia, então, que é dado no mercado que muitas pessoas tratam? É holding. Ela possui diversos sobrenomes, vamos dizer assim. Então existe a holding patrimonial, a holding imobiliária, a holding empresarial. Lógico que o sobrenome, vamos chamar assim, varia conforme ali exatamente e especificamente ao fim que a pessoa pretende com aquela estratégia de holding. Mas o que é a holding? A holding é a criação de uma pessoa jurídica, portanto de uma empresa, para fazer a gestão de determinado patrimônio, de determinada atividade. Então existem, por exemplo, as holdings empresariais que servem para a administração de outras empresas. Então existe uma empresa maior, uma holding, que é um guarda-chuva no qual outras empresas menores se encaixam e essa maior aqui tem controle, ou parte do controle sobre essas menores. Existe a holding imobiliária, que é aquela que uma determinada pessoa física, normalmente, trabalha com a colocação de imóveis numa estrutura de empresa. E existe a holding patrimonial. A holding patrimonial é essa com a qual nós trabalhamos. A estratégia de holding patrimonial, ela alcança também a estratégia dos outros dois tipos de holding, dos outros dois sobrenomes. Então a ideia é criar e profissionalizar o seu patrimônio. A ideia é que o seu patrimônio imobiliário, os seus imóveis, passem a integrar uma pessoa jurídica, mas pensando numa gestão de longo prazo,
inclusive, eventualmente, com a criação de outras empresas participando desse conglomerado, desse conjunto de holdings, para resolver questões, por exemplo, de sucessão, de herança. Então vejam, a estratégia de holding nada mais é do que a profissionalização do seu patrimônio. Bom, muitas pessoas vendem a holding como um tipo de instrumento para blindar patrimônio. E vejam que eu faço aspas quando eu falo do blindar patrimônio. Por quê? Lógico, a criação de uma pessoa jurídica, de uma empresa, para que você insira bens nessa empresa, pode ser imóveis, pode ser bens móveis, né? Pode ser dinheiro, né? De certa forma, sim, cria uma barreira de proteção a mais, uma barreira extra de proteção ao seu patrimônio. Mas lembre-se, no direito brasileiro, a possibilidade de blindagem, ou seja, a ideia de que o seu patrimônio, uma holding, uma empresa, se torna inalcançável por causa daquilo, não é verdade. Isso porque existem mecanismos jurídicos para atingir o patrimônio quando se verifica que ele está sendo utilizado para fraudar um credor, né, para fraudar ali o pagamento, a atuação de um determinado processo. E existe o que já se ouviu muito falar de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, pega aquela ideia da pessoa jurídica empresa ser diferente da pessoa física, tira essa personalidade da empresa para atingir o patrimônio de quem é seu sócio. Então veja, a holding cria sim barreiras de proteção ao seu patrimônio, mas não achamos e não entendemos correto dizer que ela blinda o seu patrimônio, ou seja, que 100% de proteção, porque sim, pode acabar sendo utilizado como um meio escuso para a utilização do patrimônio e eventualmente fraudar credores. Tá? Esse é um ponto muito importante, pessoal. Então vejam, barreiras de proteção, profissionalização do seu patrimônio. O que isso resulta? Isso resulta em maior segurança nos seus negócios. Essa é a principal ideia da holding. Segurança nos negócios de que a tua atuação no mercado vai permitir que você tenha mais proteção, com a holding vai permitir que você tenha mais proteção nessas ações, porque vai ser a empresa que vai estar dando as caras no mercado, e ao mesmo tempo vai dar um ar de maior profissionalismo para o seu negócio, ou seja, não é uma pessoa que faz um contrato de gaveta ou que vai no cartório e assina, não, é uma empresa que normalmente apresenta um corpo personificado de pessoas ali de grande relevância no seu aspecto mercadológico, comercial e até mesmo jurídico. E vamos lá, mas qual que é a principal ideia da holding patrimonial aqui também, pelo escritório? A principal ideia é a economia de impostos. Em que sentido? A estratégia da holding serve principalmente, como eu falei, para dar essa barreira patrimonial aí extra de proteção àquilo que você tem de patrimônio imobiliário normalmente. Ou seja, imóveis. Muita gente tem empresa para colocar carro, né, fazer investimento e assim por diante. Também é possível fazer isso dentro da holding. Mas muita gente procura para fazer com os seus imóveis. Por quê? Pessoal, conta, é simples. O que acontece? O seu imóvel, você tem lá 3, 4, 5 imóveis, ok? Esses imóveis você tem para sua moradia, o outro você empresta para um filho, para um parente próximo, para um pai, mãe, sogro, sogra, assim por diante. E os demais você põe para alocação. Ao colocar para alocação esses imóveis, você recebe um valor decorrente dessa alocação, o valor do aluguel que você combinou lá com o teu locatário. Esse valor ele vem entrando na sua conta mensalmente, normalmente. E o que acontece? Quando esse valor entra na sua conta, você está auferindo renda. Ou seja, você vai ter que pagar imposto de renda por esse valor que você está recebendo. E vejam, se trabalhar com a ideia de que você, nesses seus 3, 4 imóveis que sobraram, lucra aí na locação mensal em torno de 6, 8 mil reais, vamos trabalhar com um piso de 5 mil mais ou menos por mês, você vai estar pagando uma alíquota muito alta de imposto de renda. Nesse patamar, muito provavelmente com as suas outras atividades que te dão renda e não só alocação, você já vai estar na alíquota de 27,5%.
Ou seja, aquilo que você recebe, 27,5% vai para o leão, vai para o imposto de renda. E para que serve a holding? Bom, a ideia da holding é colocar isso numa empresa, essa empresa faz a gestão desse patrimônio, faz a alocação para aquelas pessoas que tiverem interesse em local imóvel e recebe aquele valor de aluguel. Igualmente, vai ter imposto de renda da pessoa jurídica, não mais da pessoa física. Mas a alíquota é muito menor. A alíquota é de, em média, nesses patamares aqui de exemplo, de 15%. Então a diferença é uma economia de 12,5% dos tributos. E a vantagem é que o dinheiro recebido pela empresa pode ser distribuído diretamente para os seus sócios como lucros e dividendos, o que não é tributado como renda no direito brasileiro. Então veja, esse é um exemplo bem clássico de para que é uma ideia principal de holding, mas não é só por aí que para a vantagem da holding. Destaca que também existe uma questão de planejamento sucessório na holding. O que é isso? Pensar na herança, pensar no futuro. Então, uma determinada pessoa, um casal, né, um conjunto de pessoas, está pensando lá na frente o que fazer com o seu patrimônio, o que vai acontecer com aquele patrimônio. Então, a holding vai servir também para que aqueles bens no futuro, quando alguma dessas pessoas que sejam pessoas físicas e proprietárias do bem venham a falecer, que isso esteja na empresa, que, portanto, implicações de morte não atinjam diretamente a gestão daquele patrimônio, seja pela necessidade do pagamento do imposto de transmissão causa-morte, ou seja pelas brigas e discussões familiares que as heranças costumam trazer, especialmente quando bastante recheadas, vamos assim dizer, pessoal. Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje, falar um pouco sobre holding, algo mais plano e direto com vocês. De qualquer maneira, continuo a agradecer toda a interação que temos tido nos canais, seja nas redes sociais ou diretamente no YouTube. E peço mais uma vez, se inscrevam no canal, continuem a colaborar com as suas ideias, sugestões, críticas e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.